Sejam bem-vindos ao quadro Semeando o Direito. Nós estamos tratando sobre a Lei do Agro, a Lei 13.986 de 2020, uma lei de extrema importância e que trouxe várias inovações para o sistema de tomada de crédito aos produtores rurais. Dentre estas novas modalidades para a tomada de crédito, um instrumento importante que foi criado pela Lei do Agro é o chamado Fundo Garantidor Solidário. É sobre esse tema que nós vamos abordar alguns aspectos hoje. O Fundo Garantidor Solidário, ele surge na perspectiva de liberar o produtor rural da necessidade da tomada de crédito a partir da outorga de garantia real. Ou seja, todos nós sabemos que o sistema de crédito para o produtor rural trabalha em torno da outorga de crédito, mas em contrapartida requerendo, via de regra, uma garantia imobiliária. É evidente que o imóvel, com as suas limitações territoriais e até de valorativas, muitas vezes não suporta toda a necessidade de tomada de crédito por parte do produtor rural. De modo que ele precisa tomar o crédito e acaba não tendo garantias reais para serem concedidas aos seus fomentadores da atividade. Justamente para viabilizar uma nova modalidade de garantia aos fomentadores da atividade rural, é que veio a ideia do Fundo Garantidor Solidário, tendo em vista que ele é composto por recursos financeiros e ele é constituído por recursos financeiros transferidos dos produtores, do próprio credor e de eventual garantidor deste fundo, para que estes recursos sejam outorgados como garantia na tomada de créditos pelo produtor rural. O Fundo Garantidor Solidário deve ser constituído por meio de um estatuto, onde se irá regulamentar as partes que estão participando desse fundo, qual é a participação de cada membro do fundo, a forma de sua extinção e assim por diante. Se faz necessário ainda uma regulamentação precisa do Fundo Garantidor Solidário, mas a lei já traça alguns aspectos gerais que já se permite a compreensão, ainda que amplamente, do Instituto. Este Fundo Garantidor Solidário, ele será constituído por, no mínimo, 2 devedores, o credor e, eventualmente, um garantidor, uma entidade que venha a garantir esta operação. Cada uma dessas pessoas irão contribuir para este fundo. Os recursos do fundo se destinam exclusivamente para o fomento da atividade agrícola, ou seja, os recursos que estão ali alocados são impenhoráveis. Eles não podem servir para garantia para o pagamento de outras obrigações que não sejam aquelas realizadas por meio do fomento agrícola e para as quais o fundo foi criado, ou seja, para a qual o fundo foi estipulado como garantidor. Uma vez liquidada a dívida, o fundo garantidor será extinto. Ele pode ser extinto, portanto, com o pagamento integral da dívida, utilizando os seus recursos, ou, eventualmente, se utilizar os seus recursos, ainda que sobre remanescente da dívida, mas o fundo ele teve seus recursos exauridos, portanto, nessa situação ele também será extinto. É importante notar que essa modalidade visa trazer menos risco para o credor perante o produtor rural e também permitir que o produtor rural possa, por meio da constituição deste Fundo Garantidor Solidário, garantir as suas obrigações sem a necessidade de um imóvel rural. Há ainda muita discussão sobre este tema. Como já dito, há ainda a necessidade de regulamentação para a criação desses fundos, mas a priori, em primeira mão, nos apresenta como um instituto bastante interessante e importante para viabilizar o fomento de atividades agrícolas por maneiras distintas daquelas que tradicionalmente nós estamos vivenciando até o momento. É importante que o produtor rural procure a sua orientação técnica, procure as suas entidades de classe, que ele conheça a fundo esse instituto e que, conhecendo e obtendo as orientações necessárias, possa analisar a viabilidade, possa analisar se a utilização da constituição desse Fundo Garantidor Solidário é interessante ou não para a realidade de cada um dos produtores. Nos parece bastante interessante, principalmente pelo aspecto da possibilidade de se juntar mais de um produtor
para que possam ser garantidas as operações de todos. Esta é a razão do nome, Fundo Garantidor Solidário. O aspecto da solidariedade está presente na constituição desse fundo, tendo em vista que várias pessoas contribuirão para que esses recursos possam fomentar a atividade de também vários produtores. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de abordar uma temática relevante para os produtores rurais e sugerimos que os senhores possam nos enviar as suas críticas, as suas dúvidas, as suas sugestões sobre esse tema do Fundo Garantidor Solidário, pois temos a certeza que há muito o que se discutir e há muito o que se aprimorar sobre este assunto. Muito obrigado.